dizer aos companheiros e companheiras, sabe, que seguem, acompanham, discutem, aplaudem e reclamam do Bloco da Cidadania, que nós estamos vivendo no Brasil um momento, eu diria, extremamente importante, porque vamos ter eleições e é sempre momento de debate. Mas eu acho que é importante que a gente perceba o seguinte, ou seja, nós precisamos valorizar tudo aquilo que é e que existe de mais sério no Brasil. A direita é implacável. A esquerda, quando faz oposição, a esquerda sempre condescendente, ela respeita valores, ela não entra em questões pessoais, ela respeita o direito humano. A direita não, a direita é implacável. Vocês que acompanham a internet sabem o baixo nível, sabe que dentre coisas boas tem coisas que não merecem nem ser citadas. E quando você tem um instrumento como o Bloco da Cidadania, sabe, para falar coisa séria, é importante não só a gente seguir acompanhando, mas a gente contribuir para que a gente tenha mais blogs, sabe, exemplares com o Bloco da Cidadania. Exercendo o nosso voto. Que é isso? Na minha querida cidade de Pelotas, né? Discretamente eu vou filmar. Né? Temos todas as razões para ter essa confiança. Que bizarro. O candidato Onyx Lorenzoni também votou pela Pausei. Estamos de volta com mais informações sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que intimou o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, a parar imediatamente todas as operações que envolvam eleitores, sob pena de multa de R$100 mil, imediato afastamento das funções e prisão em flagrante por desobediência e crime eleitoral. A decisão foi tomada depois de relatos de operações da PRF que estavam proibidas neste domingo. Até o fim da manhã de hoje, 514 ônibus já tinham sido abordados pela PRF. No domingo do primeiro turno, foram 297 abordagens. Esses números foram divulgados pela Folha de São Paulo e confirmados pela TV Globo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram policiais rodoviários federais fazendo uma operação na entrada da cidade de Cuité, no interior da Paraíba. Segundo o prefeito Charles Cristiano Inácio da Silva, do Cidadania, por causa da blitz, eleitores da zona rural estariam se sentindo intimidados. A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em 30 de outubro do ano passado, segundo turno das eleições presidenciais, foi atípica, segundo o ministro Flávio Dino. A afirmação ocorre depois de um levantamento feito pela própria PRF, a pedido da Controladoria Geral da União. Enquanto no Nordeste, 2.185 ônibus foram fiscalizados, o recorde do país, na região Norte, foram 310. A Polícia Rodoviária Federal vai instaurar processos administrativos disciplinares para apuração do fato. A Polícia Federal tem os inquéritos instaurados, por conseguinte, esses dados serão submetidos ao conhecimento do Ministério Público e do relator dos inquéritos no Supremo, o ministro Alexandre, e aí cabe ao sistema de justiça o encaminhamento em relação à parte judiciária. Foram ouvidos hoje o ex-comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes, que, de acordo com a Polícia Federal, foi pressionado a aderir à trama golpista e se recusou. Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de análise da Polícia Rodoviária Federal, que teria sido chamado para acompanhar o deslocamento de eleitores de Lula no primeiro turno. Clebson Ferreira de Paula Vieira, ex-analista de inteligência do Ministério da Justiça, que teria elaborado planilhas com dados sobre onde o PT teve 75% ou mais de votos. E o empresário Éder Lindsey Magalhães Balbino, que teria ajudado a montar um dossiê falso sobre as urnas eletrônicas. A audiência foi conduzida via teleconferência pelo ministro relator Alexandre de Moraes. As testemunhas de defesa e acusação serão ouvidas até 2 de junho. Somente depois disso é que os réus vão começar a depor. A expectativa é que Bolsonaro seja chamado no máximo até o início de julho. Semana de acusações contra Bolsonaro e sua gangue golpista promete. Terceiro depoimento de ontem, primeiro dia dos depoimentos das testemunhas de acusação, revelou crime de Bolsonaro ainda desconhecido até ontem.
Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de maio de 2025, são 8 horas da manhã. O primeiro dia de audiências com as testemunhas da ação penal da trama golpista no STF contou com a participação ativa do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, que fez perguntas aos depoentes, rebateu advogados e chegou a advertir o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, sobre o que considerou ser uma mudança de versão. Mas uma nova denúncia contra Bolsonaro ficou apagada diante da hesitação do general Freire Gomes, a testemunha mais importante do dia em detalhar a trama golpista. Clebson Ferreira de Paula Vieira, que atuou como analista de dados no Ministério da Justiça, disse ter ficado apavorado ao ver a atuação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições. Ele foi alvo do primeiro questionamento de Moraes no dia. O ministro insistiu em saber o que ele quis dizer ao apontar que os chefes da pasta estavam enviesados cognitivamente. Vieira afirmou que, na época, suspeitou que aqueles dados seriam usados para fins eleitorais e percebeu enviesamento dos pedidos que recebia dos superiores. Em outro pedido que relatou ter recebido de delegada da Polícia Federal envolvida com a PRF sem nenhuma explicação, ela pediu ao depoente que forjasse denúncia contra o presidente Lula, além da ordem para a corporação barrar eleitores do então candidato à presidência. Conforme o blog da Cidadania antecipou para você, ontem foi um dia muito tenso por conta da oitiva das testemunhas e Alexandre de Moraes ficou sozinho no plenário da primeira turma, enquanto os outros membros acompanhavam tudo e puderam até fazer intervenções e perguntas aos depoentes por teleconferência. E, conforme desde sexta-feira o blog da Cidadania vinha avisando, o testemunho do general Marco Antônio Freire Gomes, que recusou a Jair Bolsonaro participar da trama golpista, ele realmente deu sinais de que vem sofrendo pressões. No domingo, o blog da Cidadania publicou que havia sinais de intimidação contra o general para ele mudar de versão. No domingo à noite, nós publicamos aqui o vídeo, que quem acompanha o canal sabe, e ali se dizia justamente que ele estava sumido, se afastou dos seus círculos de relações sociais e havia muita preocupação sobre o depoimento dele ontem, porque acreditava-se que ele poderia recuar de tudo que havia denunciado contra Bolsonaro. Mas o Alexandre de Moraes jogou com mão dura, teve uma mão muito pesada na condução desses interrogatórios e advertiu duramente o general quando ele ensaiou recuar. O primeiro dia de oitivas de testemunhas tem bronca de Moraes, Bolsonaro na plateia e corte de microfone. O primeiro dia de audiências com as testemunhas da ação penal da trama golpista no Supremo Tribunal Federal contou com a participação ativa do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que fez perguntas aos depoentes, rebateu advogados e chegou a advertir o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, sobre o que considerou ser uma mudança de sua versão. Na audiência, de forma virtual, estavam alguns dos réus, incluindo o Bolsonaro e quase todos os ministros da primeira turma. A participação dos ministros nessa etapa do processo não é comum. Geralmente, a função de conduzir as audiências é delegada a um magistrado auxiliar do gabinete. Além de Moraes, acompanharam os depoimentos Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux, que chegou a fazer questionamentos. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi o responsável pelas perguntas da acusação, algo também pouco usual. Entre os presentes na audiência estavam 4 dos 8 réus, incluindo o ex-ministro Walter Braga Neto, que está preso preventivamente desde dezembro em uma unidade do Exército no Rio de Janeiro. Os ex-ministros Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira também acompanharam,
A presença dos réus não é obrigatória, mas alguns estavam lá. Todos acompanharam via videoconferência. Os 3 primeiros depoimentos correram de forma rápida e sem sobressaltos. O primeiro a falar foi o engenheiro Éder Balbino, que prestou serviços ao Instituto Voto Legal, contratado pelo PL para fiscalizar as urnas. Ele negou ter encontrado alguma fraude e criticou o relatório apresentado ao Instituto, que embasou uma ação do partido no Tribunal Superior Eleitoral pedindo anulação de parte dos votos. Disse ele: eu não vejo nenhum indício de fraude, muito pelo contrário. Na verdade, quando o meu cliente pensou que havia fraude, eu vi um relatório que foi vazado e salientei que aquilo ali não era um indício de fraude. O Clebson Ferreira de Paula Vieira, que atuou como analista de dados no Ministério da Justiça, diz ter ficado apavorado ao ver a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi alvo do primeiro questionamento de Moraes. O terceiro a falar foi Adiel Pereira Alcântara, que era coordenador de análise da inteligência da PRF. O general Marco Antônio Freire Gomes, deu um showzinho à parte ali. O depoimento mais esperado do dia, porém, ficou por último. Foi o depoimento de Freire Gomes, o que também gerou mais polêmica. Após o general da reserva suavizar a posição do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, em relação ao apoio à trama golpista. Moraes interrompeu a fala e disse que daria uma chance ao ex-comandante de não mentir. E aí ele acabou reconhecendo que o Almir Garnier, o comandante da Marinha, se prontificou a aderir ao golpe, e também que o Bolsonaro apresentou os documentos pedindo o golpe. Mas houve ali uma tentativa de recuo que vai ser alvo da próxima edição do Blog da Cidadania no fim da manhã de hoje. Em outro momento do depoimento, Alexandre de Moraes se irritou com perguntas semelhantes do advogado do ex-ministro Anderson Torres, Elmar Novak. Bom, o fato aqui é que os servidores da PRF confirmaram a ordem para interferir nas eleições e abordar os ônibus. Mas tudo isso teve um episódio, foi meio que empanado por episódio envolvendo Freire Gomes. O Moraes decidiu não dar moleza e deu uma bronca nos advogados. Durante a audiência das testemunhas do processo sobre tentativa de golpe, o Moraes deu uma bronca no advogado Elmar Novak, que representa Anderson Torres. O advogado insistiu em uma pergunta. Novak insistia em perguntar ao comandante do Exército, ex-comandante do Exército Freire Gomes, sobre as datas das reuniões no Palácio Planalto em que teria sido discutida uma minuta golpista. O general disse não se lembrar de datas. E aí o Alexandre Moraes repreendeu o advogado. O senhor já perguntou 4 vezes a mesma coisa. Se o senhor continuar, por favor, interrompeu Moraes. Não estamos aqui para fazer circo. Eu não vou permitir que faça circo no meu tribunal, disse Moraes quando o advogado tentou justificar a insistência nas perguntas. O advogado de Freire Gomes também tomou bronca. O advogado de Torres tentou, então, insistir no tema por outra forma. O defensor de Freire Gomes, João Marco Gomes Rezende, afirmou que o cliente já havia respondido sobre aquilo. O senhor só está acompanhando o seu cliente, não está como parte, interrompeu Moraes. O ministro ameaçou cortar a fala do advogado de Torres. Diante da insistência no tema por parte de Novak, Moraes afirmou que ele estava tentando induzir a testemunha. Não tem que induzir a testemunha. Se o senhor continuar, vou ter que cortar. E, na sequência do interrogatório, o ex-comandante do Exército não soube detalhar quanto Anderson Gomes teria participado da reunião com Bolsonaro e os comandantes das forças. Bom, aí nós temos um momento aqui que transparece uma nova denúncia de crime contra Bolsonaro, que até aqui nunca tinha sido veiculada e que surpreende.
Na verdade, esse fato ficou meio escondido pelo recuo de Freire Gomes, ou pelo ensaio de recuo do general Freire Gomes. Vamos entender. A testemunha confirma que o governo Bolsonaro mapeou locais de votação em Lula para repassar a PRF, até aí tudo normal. A primeira testemunha, o Clebson Ferreira de Paula Vieira, o primeiro a depor, disse que os dados serviriam para uma possível ação policial no segundo turno das eleições, confirmou que já se sabia, mas aí ele apresentou um dado surpreendente. O ex-analista em inteligência de Coordenação Geral de Inteligência do Ministério da Justiça, Clebson Ferreira de Paula Vieira, afirmou em depoimento que recebeu encomendas de estudo sobre a distribuição de agentes da Polícia Rodoviária Federal às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Naquele pleito, os agentes da corporação fizeram batidas em locais que eram redutos eleitorais do presidente Lula. Clebson é testemunha de acusação no processo em que Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado. Ontem, o STF começou a interrogar testemunhas. A audiência foi conduzida pelo próprio Moraes. As ordens, segundo ele, as ordens para bloquear os eleitores de Lula partiram da então secretária de Segurança Pública da pasta, Marília Ferreira de Alencar. Recebi 2 demandas que passaram direto dela para mim. A primeira foi a análise de dados de concentração de votos acima de 75% para Lula e para Bolsonaro. Solicitou que eu fizesse, diz o depoente, solicitou que eu fizesse algumas impressões e algumas planilhas. A segunda foi a distribuição a segunda determinação foi a distribuição da Polícia Rodoviária Federal em um painel para possível tomada de decisão, fazer um relatório sobre isso. Aí o Vieira afirmou que, na época, ele suspeitou que aqueles dados seriam usados para fins eleitorais e percebeu enviesamento dos pedidos que recebia dos superiores. E aí ele detalhou um dado que ninguém tinha ouvido até agora. Em outro pedido que ele relatou ter recebido, essa delegada encomendou uma análise sobre correlações entre os votos em Lula em áreas dominadas pelo Comando Vermelho. Veja só isso. O trabalho foi solicitado após Lula fazer uma agenda de campanha no Complexo do Alemão, comunidade do Rio de Janeiro. Então, eles queriam achar indícios de que o Lula foi mais bem votado em áreas dominadas pelo Comando Vermelho e mandaram fazer uma investigação sobre isso. E até aqui, imagina o que é que tem a ver a Polícia Rodoviária Federal investigar os votos que o candidato à presidência da República teve para vinculá-lo ao crime organizado. É um crime a mais. Na época, aliados de Bolsonaro usaram o ato de campanha do Lula no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, para associá-lo ao crime organizado. Foi pedida uma análise do seguinte aspecto: cruzar todas as urnas em território sob o Comando Vermelho para cruzar e ver se havia alguma correlação ou causalidade. O resultado foi inconclusivo. O nome disso é Fishing Expedition, ou pescaria probatória. Trata-se de mandar a polícia ou algum investigador fazer uma investigação para tentar achar alguma coisa contra alguém, o que é absolutamente ilegal. Enfim, o relatório mostrou que a blitz da Polícia Rodoviária Federal atrasou, sim, eleitores de Lula, e Lula pode ter perdido muitos votos no Nordeste graças a essas operações que ocorreram fartamente no período da manhã do segundo turno. À tarde, o Moraes conseguiu parar as ações. Não todas, mas supõe-se que a maioria. Mas que o Lula perdeu votos no Nordeste com essa operação da PRF, disso não há dúvida. Relatório produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, encaminhado à Polícia Federal, apontou indícios de que as blitz feitas
pela PRF no segundo turno das eleições presidenciais em 2022 atrasaram a chegada de eleitores aos locais de votação. Os dados do relatório integram o inquérito da Polícia Federal. A PRF realizou 560 operações durante o segundo turno. Bom, quem é essa Marília que deu essa ordem maluca aí? Marília Ferreira de Alencar é a única mulher que é réu na trama golpista, inclusive quem assistiu ao julgamento do núcleo 2 do golpe, viu que ela foi defendida pelo ex-ministro da Justiça de Dilma, o Eugênio Aragão, né, que é ligado à esquerda. Quem é Marília Ferreira de Alencar? Ela é delegada da Polícia Federal e foi acusada de coordenar forças policiais para ajudar na permanência de Bolsonaro no poder e buscar informações sobre locais em que Lula teve melhor desempenho nas eleições de 2022. E aí não foi só para montar as operações, foi também, minha amiga, meu amigo, para detectar voto de pessoas em áreas dominadas pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro, para fazer uma vinculação eleitoral entre o Lula e o crime organizado. Essa delegada planejou, ela que fez o planejamento para barrar os eleitores de Lula. Olha só, uma figura que até aqui vinha sendo pouco explorada, né? O segundo turno das eleições de 2022 foi marcado por tensão devido a uma operação da PRF para fiscalizar ônibus em áreas onde o Lula tinha vencido. A operação desrespeitava a ordem do STF. Faz parte do grupo que foi acusado pelo STF uma única mulher denunciada pela PGR entre os 34 acusados, Marília Ferreira de Alencar, que foi diretora de inteligência do Ministério da Justiça no final do governo Bolsonaro e municiou a operação da PRF com informações sobre os municípios onde a PRF deveria atuar. Bom, aqui você vê que na denúncia da PGR, ela aparece algumas vezes aqui. Aqui diz, vamos lá. Por sua vez, Marília Ferreira de Alencar, subsecretária de Inteligência, tinha como função a produção, análise e disseminação de informações estratégicas, antecipando riscos e ameaças à ordem pública. Porém, a análise do celular de Marília Alencar forneceu elementos relevantes sobre o seu comportamento omissivo. Em consórcio com Anderson Torres e Fernando de Souza Oliveira, no âmbito da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, as omissões foram cruciais para a consumação dos eventos de insurgência de 8 de janeiro. As práticas foram identificadas a partir da análise de conversas dos grupos de WhatsApp, difusão e CIISP, manifestações que reuniam agentes de diferentes órgãos de segurança pública e havia sido criado justamente para auxiliar na solução de incidentes. O grupo foi criado em 4 de janeiro de 2023 pelo coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Henrique da Silva. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.